Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 32. Eu vou ler aqui em uma versão um pouco mais atualizada, mas também vou usar depois uma outra versão aqui. Eu vou ler a primeira leitura e depois vou usar outra versão, porque tem umas coisas que complementam. Segundo Crônicas, capítulo de número 32, verso de 1 ao verso de número 8. O título dessa mensagem, meu querido, é Como vencer as batalhas. Como vencer as batalhas. Amém? Essas batalhas, como nós podemos vencer batalhas na nossa vida? Esse é o título da mensagem. Todos acharam isso no Crônicas, capítulo 32, verso 1, diz assim: Passado algum tempo, depois deste bom trabalho do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e cercou as cidades fortificadas para tomá-las. Quando ficou claro que Senaqueribe tinha a intenção de atacar Jerusalém, Ezequias reuniu seus oficiais, comandantes dos conselhos de guerra, para decidir sobre a ideia de fechar a passagem das águas das fontes que havia fora da cidade, e eles concordaram. Assim eles organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes das águas, o riacho que atravessava os campos. Por que deveria o rei da Síria vir encontrar essa água? Perguntavam eles. Então Ezequias deixou ainda mais forte as suas defesas, reparando os trechos onde o muro estava quebrado e acrescentando posições de grande resistência, além de construir um outro muro por fora do primeiro. Também reforçou o forte de Milo, na cidade de Davi, e fabricou muitas armas e escudos. Formou um exército e nomeou oficiais, reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: Sejam fortes e valentes, não tenham medo e nem desanime diante do rei da Síria ou do seu poderoso exército, pois há quem está conosco que é muito mais poderoso do que ele. O rei da Síria conta apenas com um mero poder humano, enquanto conosco está o Senhor, o nosso Deus, para lutar as nossas batalhas. E o povo sentiu-se encorajado com o que Ezequias, rei de Judá, lhes disse. Amém? Amém? Queridos, o título dessa mensagem é Como vencer ou vencendo as nossas batalhas. Quando nós falamos de batalha, então nós estamos falando de guerra. Repita comigo. Estamos falando de guerra. Quando nós falamos de guerra, nós falamos de inimigos. Repita comigo. Inimigos. Então, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode nessa noite falar para mim: não, mas pastor, eu não estou em guerra, eu não tenho inimigos. Eu não tenho nenhum inimigo, eu sou um cara gente boa, eu sou uma pessoa gente boa, eu não tenho inimigos. Deixa eu te dizer uma coisa, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós que nós estamos em guerra, e que a nossa guerra, a nossa luta, a nossa batalha, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra espíritos e potestades que dominam nas regiões celestiais. Então, meu querido, ainda que você não queira, ainda que você não busque isso para você, deixa eu te dizer uma coisa: você está em guerra. Você tem batalhas, e batalhas estão na sua vida constantemente, todos os dias. Cada um de nós aqui enfrentamos lutas, batalhas, e essas lutas e essas batalhas precisam ser vencidas, e nós temos que vencer essas lutas e essas batalhas. Sabe por quê? Porque aquele que está conosco é maior do que está com eles, em nome do Senhor Jesus. Então nós estamos em guerra, nós vivemos em guerra espiritual, sem contar as crises que enfrentamos, sem contar os problemas sociais do nosso país. Tudo isso nos aflige, tudo isso nos atinge, tudo isso nos traz alguma consequência, traz consequências sobre a nossa vida. E fora isso,
existe uma guerra espiritual. E você pode perguntar para mim, pastor, o que está em jogo nesta guerra? Sabe o que está em jogo nessa guerra? Os países do mundo inteiro brigam por qualquer coisa, né? Houve a guerra, muitos de vocês não vão lembrar disso, mas muitos vão lembrar, uma grande guerra que houve, chamado a Guerra do Golfo, no ano de 1990, 91, 92, era a disputa por petróleo. Os Estados Unidos e um pequeno país do Meio Oriente, os países unidos, Arábia, como que é? Não lembro agora o nome, mas era um pequeno país do Golfo Pérsico, Kuwait, perfeito. E esse pequeno país ousou lutar contra os Estados Unidos para deter o domínio do petróleo naquela região. Então, olha só, houve uma grande guerra, milhares de pessoas morreram por uma luta por petróleo. Como nós vemos guerras acontecendo recentemente, guerras por disputas, a guerra mais conhecida no mundo é a disputa de território entre Israel e Palestina. Agora mesmo, se você ligar a televisão quando chegar na tua casa, você vai ter alguma notícia sobre isso, porque novamente eles estão em guerra. A Palestina bombardeando Israel, Israel bombardeando a Palestina. E qual é a disputa disso? É terra, territorial. Os palestinos querem tomar um espaço de terra onde eles acham que é dele, e Israel diz, não, essa terra é nossa. Então estão em guerra. E aí você pode perguntar, mas pastor, então o que eu estou lutando? O que está em jogo na minha vida? O que está em jogo? Que guerra é essa que nós estamos lutando? É a guerra mais importante que existe, meu querido. É uma guerra chamada uma guerra cósmica, uma guerra celestial. E o que está em jogo não é terra, não é petróleo, não é água, não é coisa nenhuma desse mundo material, físico. O que está em jogo é a minha alma, é a sua alma. É o que está em jogo nessa guerra, é a minha vida e a sua vida. Então está sendo traçado uma guerra celestial, onde existem anjos e demônios, onde existe um inimigo, e esse inimigo tem nome. O nome dele, a Bíblia nos diz que o nome dele é Satanás, que o nome dele é Diabo, que o nome dele é o príncipe das trevas, e ele só tem um objetivo, que é levar a minha alma, a sua alma, a alma de toda a humanidade, para um lugar chamado inferno. E por isso existe uma guerra pela sua vida, nesse momento, nesse instante que você está sentado aqui nessa cadeira, nesta igreja. Você não pode perceber com teus olhos humanos. Se você olhar para cá, você não vai ver nada, vai ver parede, vai ver luzes, vai ver a televisão, vai ver esse púlpito, não vai enxergar nada diferente. Mas se Deus permitisse que os seus olhos espirituais fossem abertos, você ia enxergar uma legião de anjos e uma legião de demônios lutando exatamente agora, ali fora, aqui dentro, para poder tirar a sua atenção, para que você não saiba de que maneira você pode vencer as suas batalhas. Porque Satanás quer roubar a sua vida. Porque Satanás tem um único objetivo. Lá em João, capítulo de número 10, versos de 7, 8, 9 em diante, vai estar escrito o seguinte: o diabo, Satanás, o inimigo, ele veio neste mundo para um único propósito: matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele fala: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então o diabo, ele não está brincando com a sua missão de matar, roubar e destruir. Ele não quer roubar carro, casa, não é isso. Ele é um ser espiritual. O que ele quer roubar? A sua alegria, a sua felicidade, a sua família, a sua vida, o seu coração e por fim a sua alma, e levar para o inferno. Então essa guerra é real, ela é verdadeira. E o inimigo, ele vai usar de todas as suas artimanhas, de todas as suas estratagemas, de todas as suas técnicas milenares, porque ele é um ser milenar. Ele vai usar de tudo, meu querido e minha querida, para poder nos tirar da presença de Deus, para poder nos tirar da presença do Senhor, e para querer migrar, para querer destruir a nossa vida, para querer destruir a nossa fé, para querer destruir a nossa esperança. Ele vai lutar e ele não vai desistir. Mas nós temos como vencê-lo, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvado o nome do Senhor. Por muitas vezes, irmãos, nós como cristãos somos levados a pensar e
Todos nós já passamos nisso em alguma vez, pelo menos na vida como cristão, de que por eu fazer a vontade de Deus, por eu estar debaixo da vontade do Senhor, por eu ser servo de Deus, de que eu vou estar livre de todos os problemas, ou livre de todas as situações, ou não vai ter dificuldade alguma na minha vida, ou que essa fidelidade minha, essa fidelidade que nós temos com Deus, ela é uma certeza de sucesso pleno. O mundo tenta nos fazer pensar assim, a religião muitas vezes quer nos levar a pensar assim, o mundo que nós estamos vivendo hoje quer nos levar a pensar assim, muitas vezes o diabo quer nos levar a pensar assim, de que, não, olha, está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo, você está lá, você está na igreja, você está servindo a Deus, está tudo certo. Não, não está. Não está, meu irmão. Você precisa saber que essa sua fidelidade, o seu serviço para Deus, ele é importante, e ele é ideal, e é o que nós precisamos fazer. Mas isso não nos garante de que esse inimigo que eu apresentei aqui não vai lutar contra a minha e a sua vida. Isso não nos dá o direito de baixar a nossa guarda, não nos dá o direito de entrarmos em um momento de stand-by. Não, nós temos que estar sempre atentos, sempre alertas como cristão. Porque muitas vezes, meu irmão, essa falsa impressão de paz ou de que está tudo bem pode levar a nós como cristãos a nos contaminarmos com essa situação e tirar a nossa vigilância cristã que Deus tanto pede para nós termos, que Jesus tanto nos disse: olha, vigiai, orai e vigiai. Vigiai, orai e vigiai. Porque o inimigo, o nosso inimigo, o vosso inimigo, está ao derredor, bramando como um leão, rugindo como um leão, só esperando o momento certo de fraqueza, para que ele possa dar o bote e poder destruir a minha e a sua vida. Então não se engane, meu irmão, com esse pensamento de que, porque eu sirvo a Deus, porque eu faço tudo certinho, porque eu obedeço a Deus, então Deus vai me colocar numa bolha espiritual e nada vai me atingir, que o inimigo não vai chegar, de que o inimigo não vai me afrontar. Não, meu irmão, pelo contrário, muitas vezes essa sua fidelidade a Deus, essa sua servidão a Deus, vai te fazer se tornar um alvo do inimigo, vai te fazer se tornar um alvo desse inimigo que nós temos. Você vai virar o alvo. A sua fidelidade vai te fazer você ser o alvo dele. Ele vai olhar para você e falar: eu preciso derrubar ele, eu preciso derrubar ela, eu preciso destruir a vida dele. Então, meu irmão, você vai se tornar um alvo nessa guerra, e você precisa saber disso. Nessa noite eu trago aqui uma história na palavra do Senhor, um contexto para que os irmãos entendam o que eu quero ministrar nessa noite, de um rei chamado Ezequias. Pastor, quem foi Ezequias? Ezequias foi o rei de Judá. Após a morte de Salomão, Israel, um país de 12 tribos, divide-se. 10 tribos ficam com o reino do norte, 2 tribos ficam com o reino do sul. O reino do sul passa a se chamar Judá, o reino do norte fica se chamando Israel. Capital de Israel, Samaria. Capital do reino de Judá, Jerusalém. Então existia o mesmo povo agora dividido. O povo do norte, os reis do norte, nunca foram reis que agradaram a Deus. Eles sempre fizeram tudo que desagradava a Deus. Por isso, Deus levantou uma grande nação chamada Assíria. E essa nação chamada Assíria dominou o mundo naquela época, 720 anos aproximadamente antes de Cristo. Eles levantaram e dominaram o mundo, e eles destruíram o reino do norte. Agora a Assíria tem um novo rei. O nome desse rei é Senaqueribe. E esse rei agora ele vem contra Judá.
o reino do sul. A diferença do reino do sul para o reino do norte é que de tempo em tempo surgia um rei que era temente a Deus, que obedecia a Deus, que fazia a vontade de Deus, que era servo de Deus. Nesse momento, nós estamos falando de um rei chamado Ezequias. Ezequias era este homem, um homem temente a Deus, um homem que buscou a Deus, um homem que fez a vontade de Deus. Ezequias, ele assume o reinado do seu pai, chamado Acás. Acás era um rei mau. Acás, ele havia profanado o templo do Senhor. Acás havia fechado o templo do Senhor. Acás havia colocado os postes ídolos. O que é postes ídolos? Imagem de escultura de falsos deuses, para que o povo adorasse aqueles deuses. Acás havia feito isso. O povo estava em adoração a outros deuses e tinha abandonado o verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, o nosso Senhor. Mas surge, quando Acás morre, então o seu filho, Ezequias, assume o trono com 25 anos de idade. Ezequias, ele faz uma reforma administrativa e uma reforma espiritual em Israel. Ele destrói os ídolos que o pai havia construído. Ele volta o culto a Deus no templo. Ele restaura os sacerdotes, os levitas novamente. Ele purifica. O pai de Ezequias, Acás, havia proibido o povo de fazer a Páscoa. Ele volta a praticar a Páscoa, ou seja, ele faz uma reforma espiritual no povo de Israel. E aí os irmãos podem perguntar: olha, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse homem restaurou a adoração de Deus em Israel. Esse homem restaurou o louvor a Deus em Israel. Esse homem fez a vontade de Deus. Esse homem destruiu os ídolos. Ele fez uma reforma espiritual. E então o que esse homem merece da parte de Deus? Ele fez tudo certo. Ele fez tudo o que Deus queria que ele fizesse. Tudo que ele fez estava na vontade de Deus. Só que quando nós vamos para a Bíblia e nós lemos no capítulo 32 de 2 Crônicas, nós ouvimos um comentário dizendo assim: depois destas coisas e dessa fidelidade, olha só como começa o capítulo 32, depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Irmãos, olha só, a própria Bíblia fala: depois dessas coisas, de tudo isso que eu falei, dessa reforma espiritual, de estar servindo a Deus, de estar debaixo da vontade de Deus, de ser um rei que agradava a Deus, de tudo que ele fazia, Deus se agradava. Depois de tudo isso, era de se esperar o quê? Paz. Era de se esperar o quê? Tranquilidade. Era de se esperar o quê? A bênção de Deus ser derramada sobre a vida daquele homem. Só que quando ele termina de fazer essa obra para Deus, quando ele termina de fazer a restauração espiritual de Israel, o que acontece com ele? O inimigo se levanta. O rei da Síria se levanta. Por isso que eu digo, querido, que muitas vezes, por você fazer a vontade de Deus, por estar servindo a Deus, você vai ser a bola da vez do inimigo. Você vai ser o alvo para que ele destrua a sua vida. Então, muitas vezes é isso que acontece. Eu, pastor, tive muita experiência disso. A pessoa chega na igreja com a sua vida destruída, com a sua vida quebrada. Deus restaura, Deus levanta, Deus fala, Deus limpa, Deus começa a trabalhar na vida daquela pessoa. Daqui a pouco passa 5 meses, 6 meses, 7 meses, um ano, está tudo maravilhoso. Louva a Deus, glória a Deus, exalta a Deus. Mas daqui a pouco começa a vir os problemas. Começa a vir as dificuldades, e aí a pessoa não tem esse entendimento de que ela agora é o alvo do inimigo. E o que ela faz? Ela desanima, ela desiste de caminhar com Deus, e ela volta para o mundo, ela volta atrás, ela abandona o Senhor. Por quê? Porque ela não consegue compreender que a fidelidade dela, que ela está servindo ao Senhor, tornou-se, agora ela é o alvo do inimigo, e que ela está numa guerra. Então você agora pode entender talvez um pouco por que a sua vida às vezes está tão difícil. Mas eu estou servindo a Deus, mas minha vida está difícil. Você vai começar a entender talvez hoje por que as coisas parecem que não fluem. Parece que as coisas não vão. Mas pastor, por que Deus permite isso?
Pode ser a pergunta que está na sua cabeça. Se eu sou fiel, se eu sou servo, eu sou dizimista, eu oferto em missões, eu levo a palavra, eu evangelizo, eu prego, eu canto, eu louvo, por que que Deus permite isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque o nome de Deus precisa ser glorificado. O nome de Deus precisa ser glorificado. Então Deus permite que o inimigo se levante, não é porque Ele quer te ver sofrendo, e nem porque Ele quer que você sofra ou você seja destruído pelo inimigo, não. Mas é que Ele quer que através da sua vida, através de você, o nome de Jesus seja glorificado. É por isso que Ele permite. Por que Deus permitiu para o rei tão bom como Ezequias, que fez tudo certo, de repente, um inimigo tão grande, mas tão poderoso, vir contra uma nação tão pequena? Porque o nome do Senhor precisava ser glorificado. Abra sua Bíblia comigo, quem puder, em Romanos, capítulo de número 8. Primeiro Romanos, capítulo de número 5, versos de número 3 e 4. Romanos, capítulo de número 5, versos de número 3 e 4, diz assim, ó. Eu vou ler o 2 para você poder entender. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Aqui na minha diz, produz a paciência. E a paciência ou a perseverança produz o quê? Esperança. Experiência. E a experiência produz a esperança. Perceba, meu querido, que Paulo está dizendo para a igreja que as lutas, as tribulações têm um propósito de Deus, que é o quê? Fazer nós, no nosso caráter, uma transformação na nossa vida, e que essa perseverança, essa busca por Deus vai capacitar-nos, vai nos dar experiência, e essa experiência vai nos dar a esperança. Que esperança? De que eu posso estar passando por um problema hoje, mas amanhã o Senhor vai vir sobre a minha vida, e a sua forte mão vai abençoar a minha vida, e eu vou ser vitorioso. Não porque eu sou bom, não porque eu mereço, mas porque Cristo é bom, porque Cristo venceu, e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E o que Paulo diz para a igreja? Que nós temos que nos gloriarmos. Olha que coisa, irmão. Gloriarmos por passarmos tribulações, por passarmos lutas, por estarmos em guerra, por estarmos batalhando. Por quê? Porque esta luta vai nos produzir paciência, e essa paciência vai nos produzir a experiência, e essa experiência vai nos produzir a esperança, em nome de Jesus. Agora abra comigo aí em Romanos 8 mesmo, verso número 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. No capítulo 8 mesmo, se você for lá no capítulo 8, verso 18, vai estar escrito lá: as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Olha o verso de número 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então Paulo está dizendo: olha, todas as coisas que acontecem na vida de quem odeia Deus, de quem não quer saber de Deus, é isso que está escrito aí, meu irmão, no verso 28, de quem não está nem aí para Deus, é na vida deles que todas as coisas contribuem. Não, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Paulo diz que todas as coisas, ele está dizendo coisas boas e coisas ruins, tem um propósito de Deus.
tem um porquê acontecer. E este propósito é para que o nome de Deus, o nome de Cristo, seja glorificado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Senaqueribe, rei da Síria, está de fronte de Israel, de Judá, na cidade de Jerusalém. E ele vem com um grande exército. Depois, se você continuar lendo, você vai ver que Deus interveio de uma forma milagrosa nesse dia. E um único anjo do Senhor, escuta isso aqui, ó. Quantos anjos? Um único anjo matou 185 mil soldados. Um único anjo do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas o título da mensagem é: como podemos vencer as batalhas, ou vencendo as batalhas da nossa vida. Então eu tirei algumas lições aqui da vida de Senaqueribe, na vida de Ezequias, para que nós possamos entender de que maneira Deus quer que nós vencemos as nossas batalhas. Primeiro ponto, ouça o que eu vou dizer: para vencermos as batalhas que nos surgem, precisamos estar preparados. Repita comigo: preparados. Preparados. Queridos, sem preparo nós não vamos vencer batalha alguma. É necessário estar preparado para a batalha. E eu não posso me preparar para a batalha quando a batalha surge, porque não dá tempo muitas vezes. Sabe por quê? Porque as batalhas da nossa vida não tem dia nem hora marcada. Está tudo bem comigo hoje. Amanhã eu posso receber uma notícia que vai ser a minha batalha, e eu preciso estar preparado para enfrentar aquela batalha. Se eu for querer me preparar no momento, eu não vou conseguir, e eu vou ser derrotado. Então, só vence batalhas quem está preparado. Preparado. Soldado, quando ele está despreparado, ele é alvo fácil para o abate do inimigo. O soldado, quando ele está em guerra, meu irmão, ele não baixa a guarda. Os meninos que estão aí no exército, aí, que serviram, que vão servir ou que serviram o exército, sabem o que eu estou dizendo. Se você está de guarda, você não pode dormir. O seu fuzil, a sua arma é seu amigo, é sua mãe, é seu pai. Você não pode deixar ele por nada, não separa dele, gruda nele. Se você está em pé, fica em pé com ele. É 24 horas com ele. Sabe por quê? Porque você tem que estar preparado. Porque se houver uma invasão naquele lugar, você precisa estar pronto para poder intervir. Então, meu irmão, soldado despreparado, ele é alvo fácil para o inimigo. Olha o verso de número 2 que diz assim, ó: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Olha só, Ezequias, ele percebeu de que o inimigo que estava vindo, ele já sabia quem era, ele já conhecia a Síria, ele já sabia da história que tinha acontecido no Reino do Norte, ele sabia que aquele inimigo era muito poderoso e que ele vinha contra ele e não vinha de paz, e que ele não estava para vir para brincadeira. Ou seja, ele sabia quem ele estava enfrentando. Primeira coisa que nós que estamos em batalha temos que saber, irmão, é quem nós estamos enfrentando. Quem nós estamos enfrentando? Quem você está enfrentando? Você, como eu disse aqui no início, você não está lutando contra carne nem sangue. O seu inimigo não é o seu pai que está lá na sua casa, alcoólatra, drogado, sei lá o quê. Não, não é ele o seu inimigo. O inimigo é quem está trabalhando na vida dele. O seu inimigo não é os seus amigos, não é as pessoas que querem te fazer mal na rua, não. O seu inimigo não está na sua escola, não é uma pessoa que te persegue, não. É quem está agindo na vida dessa pessoa. Este é o seu inimigo. É contra ele que você tem que lutar. E para lutar contra ele é com estratégias de Deus e com armas espirituais. Não dá para vencer esse inimigo, irmãos, usando armas humanas. Por isso que eu digo, a igreja
nós precisamos estar preparados para enfrentar esse inimigo, que ele vai se levantar, dia mais cedo ou mais tarde, ele vai se levantar contra a minha vida e contra a sua vida, e você precisa estar preparado. Quando Ezequias tomou conhecimento de que o inimigo vinha, repita comigo, Ezequias tomou uma atitude, ele não ficou prostrado, sabe por quê? Quando você sabe que você está em guerra, ou que existe um inimigo contra você, você pode tomar duas atitudes na sua vida: ou você se prostra e fica resmungando, reclamando, chorando, ou você toma uma posição de fé, e você se coloca nessa posição de fé e toma ações de fé para poder enfrentar esse inimigo. Quando você recebe a notícia, meu irmão, ali, quando Ezequias recebeu a notícia que o grande exército da Síria estava vindo, ele já tomou uma atitude. Ele não ficou prostrado, ele não ficou chorando, ele não ficou reclamando, não. Ele se colocou de pé e falou: precisamos nos preparar para enfrentar esse inimigo. É a primeira atitude. Nessa noite, você precisa se colocar de pé diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso me preparar para enfrentar o inimigo que está sobre a minha vida. E qual foi a primeira coisa que Ezequias fez? Verso de número 3. Ezequias teve conselho com seus príncipes e com seus chefes do exército, para que tapasse as fontes de água que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Primeira coisa, meu irmão, que um crente, um servo do Senhor, que sabe que o inimigo é poderoso, que o inimigo é forte, que o inimigo está lá fora, que o inimigo não está para brincadeira, que ele veio para matar, roubar e destruir. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos colocarmos unidos, buscar conselho com pessoas que tenham experiência com Deus. Ezequias fez isso. Ele chamou quem? Os príncipes, as pessoas que já tinham experiência em guerra. Na outra versão que meu celular descarregou, diz que ele chamou os chefes de exército de guerra e sentaram para traçar o que? Uma estratégia. Repita essa palavra comigo: estratégia. Na guerra, se você não tem estratégia, você não vence. Se você não tem estratégia, você não vence. Pastor, mas que estratégia que eu tenho para lutar contra Satanás? Você pode ter nenhuma, mas Deus tem muitas para você. Você tem que buscar com quem já venceu guerras. Você tem que buscar aonde você sabe que já venceu guerras. E quem é que vence guerras por nós, irmãos, se não é Deus? É Ele que vai te dar a estratégia certa para o problema que você está enfrentando, para o inimigo que você está enfrentando. É Ele que vai te dar a estratégia certa. Ezequias convocou os oficiais, convocou as pessoas experientes em guerra,